Olá, eu sou o professor Denis e continuando a nossa série aí sobre mineração, esse capítulo vai falar sobre a questão das formas de exploração, a faiscação e a lavra. Tem umas informações aí interessantes, tipo a grupiara que existia dentro da faiscação e as rodas de rosário, os mundéus presentes nas lavras. E também eu vou falar sobre a administração, o sistema de cobrança de impostos, 4 formas principais: a finta, o quinto, a captação e a derrama. Tá legal? Também no vídeo existem trechos que eu tirei de um documentário sobre o Museu do Ouro da TV Escola e também do 500 anos Brasil Colônia. Vou deixar todos os links aí, tá legal? Espero que você goste. Você tinha duas formas. A principal dela era a faiscação, ou também chamado de ouro de aluvião. O que é isso? Era realizado na maioria por homens livres e era a forma de extração em leitos de rios. As pessoas iam com as famosas bateias. Uma coisa interessante é que a bateia é uma tecnologia que é africana, tá legal? Isso é muito importante de se perceber. Os africanos que criaram essa forma de explorar, de extrair o mineral. A bateia, o que ela faz? Você coloca uma parte com as pedras ali e você deixa um pouco de água e vai girando. Conforme você gira, a força centrífuga vai jogando tudo que é menos denso para fora e aí você pode ver, faiscar na bateia, ver o brilho do ouro e retirar essas pepitas. E aqui a gente tem um minério que tem o ouro incrustado nele, esse ouro em pó que precisava ser extraído. Para se ter uma ideia, era preciso quebrar uma tonelada de rocha para extrair 12 gramas de ouro. Essa foi a principal forma e ela era realizada em beiras de rios que eram chamados de tabuleiros, onde eram áreas planas. Os registros da época falam que nos leitos dos rios você encontrava muito ouro, você via o ouro. Mas haviam também as grupiaras, eram as fendas e rachaduras que haviam nas encostas perto desses tabuleiros, onde esses homens também exploravam, tá legal? Então isso compreende o sistema de faiscação. A outra forma é uma exploração em larga escala, que são as lavras. A lavra, ela era realizada nas grandes datas, onde aqueles senhores tinham uma grande quantidade de escravos. Esses escravos, essa mão de obra africana, ela vinha da África Ocidental, de Camarões, Nigéria, Senegal, da África Central também, Angola, Congo e Gabão, e da África Oriental, de Moçambique, tá legal? Era uma forma de exploração em profundidade, onde se realizavam o quê? Buracos, túneis nas pedras e também se realizava o represamento de rios e formação de canais, onde aquela água escoada ela era utilizada para girar a roda de rosário, por exemplo, que funcionavam como um moinho hidráulico. Então ela ia lavando essa terra e depois todas essas pedras elas iam sendo armazenadas nos mundéus. E nesses mundéus os escravos iam procurando ouro ali, tá legal? Dito isso, é importante voltar numa questão da administração imperial, porque com essa quantidade de ouro, como funcionava o sistema de cobrança de impostos que era tão interessante para eles? Bem, você tinha 4 formas de impostos que eram pagos. Primeiro foi a finta. Toda vila ela tinha que anualmente pagar 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos de ouro. E isso gerava problemas, vocês vão ver. O mais comum, o imposto que todo mundo conhecia de longe, era o quinto. Com certeza você já ouviu falar isso numa aula. O quinto é a regra de que
todo o ouro tinha que, por lei, ser levado até as casas de fundição, que eram órgãos do governo que tinham a função de fundir e marcar aquele ouro. Quando eles faziam isso, eles já retiravam 1/5 de tudo que tinha sido explorado para pagar como imposto para a coroa. Essa prensa é a peça mais antiga do museu. Foi fabricada em Portugal em 1670. Ela que carimbava a barrinha do ouro. Então a barrinha ela ficava assim lisa, né, quando ela acabava de ficar pronta. Mas para o minerador levar essa barrinha embora e utilizar ela como dinheiro, né, ela precisava receber algumas inscrições, algumas marcas, para mostrar que essa barrinha esteve aqui, que o ouro passou pela casa de fundição e que o imposto foi recolhido. Haviam membros do exército que tinham a função de fiscalizar isso constantemente, que o ouro só podia circular nesse formato de barra que você está vendo. Aqui nessa barra, você está vendo aí um ouro fundido, que tem a marcação à esquerda do escudo de Sabará. Errou! E você tem o número de registro, o ano em que foi tirado, o toque correspondente, ou seja, a quantidade, se é 23 ou 24 quilates, que é a pureza desse ouro, e inclusive as iniciais do ensaiador, ou seja, de quem foi a pessoa que fez isso. Por lei, como eu falei, era necessário que o ouro circulasse dessa maneira, mas você vai ver que o brasileiro sempre dá um jeito, né? Sendo é que agora só passa por aqui depois que pagar imposto. Imposto sobre o quê? Tudo! Ouro, diamantes, escravos, frutas, verduras, animais, o que for. Tem valor. Passou aqui, paga imposto pra coroa. Que coroa? Quem é essa mulher? Não é uma mulher, é a coroa portuguesa, o rei de Portugal. Pra que ele quer me roubar? Não é roubo. É imposto e custa apenas 1/5 do que você tem aí. Mas é meu, ganhei com o meu suor. O que ele quer fazer com essa riqueza? Vai usá-la em Portugal, embelezar cidades, formar o dote da princesa, construir igrejas. Pode parar, eu não pago imposto nenhum. Se não pagar, vai preso. Ah, é? É, E daí? Pensa que eu tenho medo? Eu sou muito macho. eu sei. Sabe? Acho bom mesmo que saiba. Quanto é que eu tenho que pagar de imposto? Outro imposto que vai aparecer, mas vai aparecer mais pra frente, quando começa a decadência em 1750, ele vai durar até 77, é a captação. O que é a captação? Era a cobrança de 17 gramas de ouro por escravo. E aí tem um problema muito sério, porque nessa sociedade todo mundo tinha escravo. Todo mundo tinha pelo menos uns 2, 3 escravos. Quem não tinha era aquela massa de homens livres e os escravos. Mas quem tinha grana, tinha quem trabalhasse para você dessa maneira. E a cobrança de captação, pela enorme, imagina, a enorme quantidade de escravos que eu falei que foi estabelecida aqui, entrou ali justamente por causa da mineração. Isso começou a afetar todo mundo. Isso começou a afetar inclusive os comerciantes portugueses que estavam ali. Os donos de armazéns, que tinham seus escravos que trabalhavam carregando peso e tudo mais. Pois é, isso vai gerar uma insatisfação popular tremenda e vai terminar inclusive em revoltas. Bom, mas e se, vamos falar por exemplo, a cidade não conseguisse atingir aquelas 1.500 arrobas anuais de imposto, o que acontecia? Ficava elas por elas? Não. O governo declarava a derrama. O que é isso? Era a entrada do exército no vilarejo, as casas de todas as pessoas eram invadidas e os bens começavam a ser confiscados até chegar no valor que eles deveriam ter arrecadado. E isso daí gerava constantemente prisões. E nessas prisões essas pessoas eram levadas para as masmorras do limoeiro, onde muitas, é claro, não voltavam. E também vamos falar que você era uma pessoa poderosa, mas que encontraram ouro escondido não quintado ali na tua casa. Se você fosse uma pessoa pobre, você ia ou para as masmorras ou você era morto direto ali. Mas se você era rico, você era deportado. Deportado para onde? Para a África. Você vai ver que
Por exemplo, aquela elite que fez a Inconfidência Mineira, ela foi deportada. O único que se fudeu nessa história foi um que você sabe quem é, Tiradentes. Tá legal? Diante de toda essa situação, você pode ver que o sistema de impostos era super abusivo. E é claro, como forma de resistência a isso, o contrabando cresce. O contrabando e a violência eram duas coisas muito comuns nessas grandes cidades, nessas intensas cidades que estavam se formando, esses centros urbanos brasileiros.